Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto. Muito bom estar de volta com vocês. Nós estamos na série Encontros com Jesus e hoje vamos falar do encontro de Jesus com Nicodemos. Olha, nós estamos aqui na cidade velha de Jerusalém, no bairro judaico, bem aqui em frente a onde fica a Menorá de Ouro. Olha ali atrás, vou mostrar o lugar melhor para vocês. Também aqui temos a sinagoga Hahurva. Provavelmente Nicodemos vivia por aqui nesta região, também inclusive o sumo sacerdote. Aqui onde tem esta sinagoga que mostrei para vocês, também foi encontrado uma casa de 2000 anos atrás, enquanto eles faziam a reconstrução. Isso foi em 2010, eles encontraram nas escavações ali uma casa do tempo de Jesus. E ali encontraram, na verdade, uma casa muito grande, praticamente uma mansão. E ali também tinha os banhos mikve, que eram que eles tinham que passar por esses rituais antes de ir para o templo e tudo mais. Esta era uma região onde se vivia a elite, a classe A, podemos dizer, dos fariseus, dos religiosos que viviam aqui em Jerusalém, no templo do Senhor Jesus. Nós não sabemos exatamente onde foi o encontro de Nicodemos com Jesus, mas sim que possivelmente Nicodemos vivia por essa região e é uma região também muito marcada pelos judeus religiosos, fariseus, ortodoxos daquele tempo, e por que não dizer também deste tempo. O tempo que eu cheguei aqui, alguns minutos atrás, eu me sentei ali e passa muitos judeus por aqui, porque é um bairro judeu, e também está aqui sentido para ir para o Muro das Lamentações. Enfim, vamos para a história. Em João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nos fala acerca do encontro de Nicodemos com Jesus. Eu não vou ler todo o texto, mas depois você pode ver o texto completo. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, aqui nós vemos este encontro que é muito conhecido por nós, né, pelos evangélicos, por aqueles que seguem a Jesus, o encontro de Nicodemos. E estava pensando, orando, já faz um tempinho que queria vir aqui gravar este vídeo acerca da vida de Nicodemos. Bom, ele foi de noite encontrar com o Senhor. Isso foi muito bom, que ele teve o desejo ou a curiosidade de ir se encontrar com o Senhor, de fazer perguntas a ele, reconhecendo que realmente ele era um profeta, alguém vindo de Deus, da parte do Senhor. E então ele, neste encontro, Jesus começa a dizer a ele a necessidade de nascer de novo. Fala deste assunto, Jesus trata deste assunto com ele, um assunto tão importante e essencial, que é o novo nascimento, né, que é essencial para a nossa salvação, para o início da nossa vida com Deus, né, ou para a continuidade daqueles que já uma vez receberam Jesus, um novo nascimento. E mais adiante nos versículos também fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Fala também aqui no sentido hoje para nós do batismo nas águas, conforme o batismo de Jesus. Fala de uma vida, viver uma vida pelo Espírito e não pela carne, ou seja, uma verdadeira transformação na vida daqueles que querem ser verdadeiramente discípulos do Senhor. Aqui Nicodemos teve este encontro, ele possivelmente ou por medo ou por não sei exatamente os motivos dele, porque ele foi à noite procurar Jesus, não queria ser visto, por medo do que outros iam pensar, ou julgamentos, ou não sabemos exatamente, a palavra de Deus não nos diz. Porém, o que me marcou também foi ler mais adiante, quando houve, né, quando já na morte de Jesus, quando ele estava ali presente junto com José de Arimateia. Vamos ler em João 19. Eu quero ler 2 versículos com vocês. João 19, 38 e o 39 diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Depois o versículo 40 diz que tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Aqui então nos diz que José de Arimateia, que era um discípulo do Senhor, ainda que em secreto. Aqui nos fala que então José de Arimateia era discípulo do Senhor. Mas não nos diz que Nicodemos era discípulo do Senhor. Isso me chamou a atenção, porque eu sempre pensei que houve uma conversão, houve uma transformação na vida de Nicodemos, mas na verdade a palavra não nos deixa assim muito claro o que realmente aconteceu com ele. Sim, sabemos que, como hoje em dia também há aqueles que são simpatizantes de Jesus ou do Evangelho, dos evangélicos ou da história, e às vezes até demonstram interesse, mas ser um verdadeiro discípulo do Senhor exige realmente uma transformação, uma mudança no nosso interior, exige um compromisso muito mais a fundo. E a palavra de Deus nos fala apenas assim, cita que Nicodemos, aquele que encontrou Jesus à noite. Então, mas ele teve esta oportunidade, de nascer de novo, de aprender com Jesus aos pés do Senhor. Ele sendo mestre, quando ele se encontrou com Jesus e ele disse: como pode um homem nascer de novo? Vai voltar no ventre da mãe? Então Jesus diz a ele assim: como você, sendo mestre, não sabe das coisas espirituais? Então ele era um mestre, ele era um fariseu, ele era alguém importante, sim. Ele depois, em determinada ocasião, no capítulo 7 de João, você pode ler, ele defendeu Jesus ali diante do julgamento, de tudo que estava acontecendo. E depois nós vemos também ele tendo esta atitude, levando óleos, né, e também junto com José de Arimateia. Mas fica esta questão para nós: era Nicodemos um verdadeiro discípulo do Senhor? Foi ele um verdadeiro discípulo do Senhor? A oportunidade ele teve. E aqui eu quero frisar neste encontro com Jesus, falando de Nicodemos, que realmente nós possamos aproveitar esta oportunidade que nós temos de sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, que estamos dispostos a pagar o preço, estamos dispostos a ser vistos, né? Estamos dispostos a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. Nós não vemos aí a palavra de Deus citando que ele pregou, como aconteceu com outros discípulos, outros apóstolos. E então, assim, verdadeiramente fica esta reflexão para nós. Qual tem sido o teu relacionamento com o Senhor? Muitos buscam e procuram, às vezes até vão à igreja, às vezes até procuram o Senhor, às vezes até oram, mas e o nosso compromisso de discípulo? Nós estamos vivendo isso, o nosso compromisso de servos do Senhor, né? De sermos alguém verdadeiramente que se entregou de coração ao Senhor, que nasceu de novo da água e do Espírito. Então, daqui, deste lugar, quero deixar essa reflexão e que você possa verdadeiramente viver a sua vida entregue ao Senhor, viver uma vida com Deus, servindo, amando, honrando, no nome de Jesus. Assim também esse é o meu desejo, é o desejo do meu coração, de servi-lo desta forma, de ser discípula do Senhor. Então, daqui de Jerusalém, um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo domingo com mais um episódio desta série Encontros com Jesus. Tchau, tchau.